abrir a porta, ele vai entrar. A chave está nas suas mãos. Vamos orar pelo pastor em nome de Jesus, pelas ofertas e os dízimos em nome de Jesus. Pai, querido e soberano Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Ninguém aqui está chorando, não perdeu um ente querido hoje. Meu Senhor, em nome de Jesus, tem muitos lugares que nesse momento estão chorando porque perderam alguém. E aqui nós não perdemos, nós ganhamos. Estamos cada dia mais felizes na Tua presença, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a andarmos no Teu caminho. Cura os nossos corações, sara as nossas feridas. Pai amado e querido, Te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes, meu Deus. Te agradecemos pela vida de cada um deles, como também daquele que não pôde dizimar nem ofertar. Papai amado e querido, o Senhor sabe onde é empregado os quilos das ofertas. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, abençoa teus servos e tuas servas. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, que apresentamos o pastor Fábio, meu Deus. Senhor, não permita que ele venha falar o que ele quer falar, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mas que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá um abraço de vitória. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Versículo 17. Agora, pois, considera o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Quantos dizem? Pode sentar, dando graças a Deus. Irmãos, quando Deus falou para Abraão e disse que ele era amigo de Deus, Deus estava ali dando como se fosse um certificado, um comprovante que quem era Abraão, o caráter dele, qual era a personalidade de Abraão. E Deus disse que ele era amigo de Deus. Quando Deus disse para Jó que ele era íntegro e reto e se desviava do mal, Deus também estava dando um certificado a Jó. Deus conhecia Jó. Deus sabia que ele não iria trair o seu chamado. Quando Deus chega para Davi, Deus chega para Samuel e diz: olha, achei alguém segundo o meu coração. Deus conhecia Davi e Deus também estava mostrando ali um certificado, dando um certificado para Davi: eu conheço ele, eu sei quem é ele. E quando a Bíblia vai dizer que Nabal, ele era um homem duro e maligno, e a Bíblia vai dizer também no versículo 17, a parte B, que ele era filho de Belial, é como se Deus estivesse dando ali um certificado, reprovando ele. Deus estava dizendo: isso aí é maligno, isso aí é filho de Belial.
E filho de Belial é filho das trevas, é alguém desprezível. Eu estava procurando aqui na internet, é alguém desprezível, alguém que é contra Deus. E Nabal, a Bíblia diz que ele era da casa de Caleb, quer dizer, ele tinha o sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem foi Caleb? Foi um lutador que, juntamente com Josué, invadiu Jericó, conquistou terras, quer dizer, era homem guerreiro, mas agora a semente dele está dando um testemunho que não condiz com os seus patriarcas. Ele era da família de Caleb, ele foi um homem que, um dos dois homens, juntamente com Josué, ele e Josué, que foram fiéis a Deus e entraram na terra prometida, e agora ele está tendo um comportamento desprezível, deplorável, desonroso, totalmente demoníaco diante do servo de Deus. Naquele período, Davi, ele estava precisando de ajuda. Davi estava desempregado, porque Davi ele era comandante do exército de Saul. E agora Davi vai por várias cidades fugindo de Saul. E ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas. E aí ele manda alguns soldados pedir ajuda a Nabal. Aí Davi abençoa Nabal, diz: olha, diga aquele próspero que Deus abençoe o que ele tem e toda a sua casa. E diga a ele que se ele tiver algum alimento, que ele nos ajude. Porque a Bíblia diz, no versículo 15, o que é que os servos disseram para Abigail. Versículo 15 diz assim: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles em nenhuma coisa, sentimos falta em todo o nosso trato com eles. Quer dizer, Davi era uma espécie de segurança que protegia ali as fazendas de Nabal para que não sofresse nenhum tipo de ataque. Naquele período existiam muitos ladrões que atacavam as colheitas, que atacavam os gados. Nós bem lembramos dos midianitas que entravam onde Gideão estava e roubavam todo o mantimento, todo o gado, toda a riqueza. E assim era naquele tempo. Então Davi fazia uma espécie de vigilante. Ele trabalhava como se fosse um vigilante, protegendo as terras de Nabal. Então Nabal conhecia Davi. Ele sabia quem era Davi. Quando Davi manda pedir ajuda, ele disse assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele quer dizer assim: eu não conheço Davi. Ele mente, diz que não conhece Davi. A Bíblia chama ele de filho de Belial. Ele chama Davi de fugitivo. Quando ele chama Davi de fugitivo, ele quer dizer que Davi é desobediente ao seu Senhor. Ele amaldiçoa Davi. Quando ele amaldiçoa Davi, a Bíblia diz assim: Deus disse a Abraão: Abraão, abençoaria aqueles que te abençoarem, e abençoaria aqueles que te abençoarem. Deus disse que amaldiçoasse a descendência de Davi. E agora Nabal, ele vai amaldiçoar Davi, que é da tribo de Judá. Era ali irmãos, crentes amaldiçoando crentes. E agora Nabal, que era para ter uma conduta digna diante de Deus, de chegar a dizer assim: não, eu vou abençoar Davi. Davi é meu irmão, não, Davi está precisando. Eu vou ajudar o servo de Deus. Em vez de abençoar, ele vai amaldiçoar. Em vez de ser uma bênção, ele vai ser uma maldição. Quer dizer, eu começo a entender. Existem muitos homens de Deus que é para ser uma bênção, que é para ser um braço estendido para ajudar aquele que necessita. Em vez de ajudar, em vez de ser uma bênção, ele vai ser uma maldição. Veja que Nabal, ele era duro e maligno em todo o seu trato. Na casa dele, tem pessoas que na casa de Deus é uma bênção, aleluia, e olhe lá. Mas quando chega na sua intimidade, é palavrão, é contenda, é briga, é amaldiçoar o irmão, amaldiçoar a irmã. E o trato dele, o trato dela não condiz com o que Deus quer que ele faça, que ele seja, que ele ande. Mas ele não quer nem saber. Em vez de abençoar, ele amaldiçoa. Era para Nabal aqui chegar a dizer: não, Davi, eu estou tosqueando as ovelhas, vou ajudar o meu amigo, o meu irmão. E ele começa a amaldiçoar a Davi, dizendo que Davi, eu não dou, ele diz assim, que ele não daria a carne das ovelhas dele, nem daria pão, nem água a Davi. Quando ele nega também pão e água, o pão na Bíblia significa fartura, no Velho Testamento. No Novo Testamento significa o corpo de Cristo. A água simboliza a presença do Espírito Santo. Então ele quer dizer: eu não falo de Deus para Davi. Eu não quero andar
com Davi. Eu não quero ser amigo de Davi. Eu não ajudo a Davi. Ele fecha as portas do coração dele, ele fecha as portas da casa dele para Davi e não quer ajudar o servo do Senhor. O foco não é isso, não querer ajudar, é a maldade dele de não querer ser uma bênção para com o seu semelhante, para não querer ajudar a Davi. E o que ele fez tornou-se ele mais maligno do que ele era. Se ele era mau, então ele tornou-se mais mau. Se ele era ruim, se ele era treva, ele se tornou mais trevas ainda. Aí eu começo a entender: tem pessoas que é para ser uma bênção e é uma maldição. Tem pessoas que é só a capa. Veja que ele era da família de Caleb. Ele tinha o sangue de Abraão, ele era da família de Caleb, mas de crente ele não tinha nada. Veja que a Bíblia vai mostrar ali a maldade dele. Quer dizer, Deus conhece o nosso interior. Não adianta. A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Como uma vez eu preguei aqui que a irmã dava a paz do Senhor para a outra, e quando a outra se virava, ela mostrava o dedo aqui. E ela dizia isso, ela contou esse testemunho e pediu perdão, mas esse tipo de coisa acontece. Eu lhe abençoo depois que você morra. E Nabal, ele era maligno em todo o seu trato. Então podemos entender que Nabal falava palavrão, Nabal amaldiçoava, Nabal tratava mal, porque era um homem abastado. Ele, a Bíblia chama ele de filho de Belial. Quer dizer, eu posso chegar para uma pessoa e dizer: irmão, você é uma bênção, mas se ele for uma maldição, Deus o conhece. Quantos traficantes estão sendo ovacionados? Eita, fulano é gente boa, mas se Deus o conhece, não adianta festa, não adianta aplauso, não adianta homenagem. E ele era assim, era uma pessoa em todo o seu trato. Até o servo dele diz: olha, ele é filho de Belial. O servo dele, no versículo 17, estava dizendo: olha, ele não tem nada de crente, ele não tem nada com Deus, ele não tem aliança com Deus. Quer dizer, se nós andarmos no caminho mau e fizermos o mal, Deus nos conhece. Eu começo a entender que a vida de Nabal, ela teve um rumo que talvez não era para ter. Um exemplo: digamos que a gente for no centro, vou no centro, vou comprar alguma coisa, vou comprar uma calça, uma camisa, eu vou, compro e volto. Fiz uma viagem, me senti feliz, acabou-se. Aí de repente o crente, ele pensa assim: eu vou pro centro, eu vou pegar um revólver e vou dar tiro ali no quartel, pá, pá. Aí o policial mete bala. Um exemplo: a sua vida já mudou de rumo. Em vez de você ir para o centro fazer compra, ou para o mercado fazer compra, você foi trocar tiro com a polícia, foi pro caixão. Eu começo a entender que a nossa vida, quando nós determinamos tomamos certas decisões, e se essa decisão for contrária à vontade de Deus, ela pode ter um prejuízo para nós. Então decida o que é certo. O que eu entendo com isso? Se você decidir ser uma bênção, você vai ser uma bênção. Se você decidir ser uma maldição, você vai ser uma maldição. Eu decido ser uma bênção, eu vou ajudar o pastor Jorge, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer o mal para o irmão, vou fazer o mal para a irmã, Deus vai me amaldiçoar. Aí ele decide amaldiçoar a Davi, a vida dele tomou outro rumo. Ele decide ser mal contra Davi, ser mal contra o servo de Davi, desobedecer a Deus. Ele decide desobedecer a Deus. Então quem decide viver uma vida de trevas em desobediência a Deus, ele está trilhando para um outro caminho. Às vezes é para você trilhar um caminho bom e você trilha um caminho mau. Às vezes é para você fazer o bem e você faz o mal. E aquele mal tem a consequência. Quando Nabal faz o mal, ele podia sentar na mesa como Davi fez com Mefibosete. Você vai comer na minha mesa. Mas eu começo a entender que tem pessoas que não querem estar perto do rei. Entenda o que está sendo pregado. Que não quer estar perto do rei. Eu não quero estar perto do rei. E o rei é bom. Eu não quero falar com o rei. Ei, o rei é bom, o rei salva, amém?
Quem está entendendo? Ele não quis falar com o rei. E quem não quer falar com o rei, perde a bênção de estar com o rei. Eu não quero falar com o rei não fica na minha mesa. O rei não fica. Tem pessoas que não botam o rei na mesa, ele bota o Satanás na mesa. O rei não come na minha mesa, não entra na minha casa. E às vezes tem pessoas que o rei não entra na casa dele porque ele não quer que o rei entre na casa dele. Eu começo a entender que Esther, quando ela estava necessitada, ela fez 3 dias de jejum, chamou o povo para fazer 3 dias de jejum, e ela foi se arrastando, se humilhando para falar com o rei, e foi abençoada. Quando você quer falar com o rei, eita, o rei está na minha porta, abre as portas, rei, pode entrar. Aí entra e abençoa. Quanto diz amém? Nabal, eu não conheço o rei. A Bíblia vai dizer, e é grave, é forte: se o negarmos, ele nos negará. Nabal diz aqui: quero saber do rei não. O rei é um fugitivo. Ele tratou o rei com desdém, com desrespeito. Eu não quero o rei na minha casa. O rei não come da minha comida. Ele não quis amizade com o rei. Ele não quis comunhão com o rei. E quem não quer comunhão com o rei está perdido. Você negar uma migalha, um prato de comida para o rei tem muito mais do que isso. E aí, Nabal, o rei não entra aqui. O rei ficou irado. Aí o rei decidiu agora matá-lo. Porque todas as vezes que nós pecamos contra Deus, Deus se ira. E Deus não nos mata por causa da misericórdia dele que nos se renova cada dia. O rei decide matá-lo. Sabe por quê? Ele pecou, Nabal pecou contra Deus. Cuidado, que há caminhos para o homem para as direitas, mas no final são caminhos de morte. Quem ignora o rei, quem não quer falar com o rei, quem não tem comunhão com o rei, quem não obedece ao rei, quem não presta reverência ao rei dos reis, está pecando contra o rei, está perdendo bênção. E a Bíblia vai dizer: quem peca contra mim, aleluia, está procurando a própria morte. Quem me aborrece, procura a própria morte. Aí eu vejo Nabal procurando a própria morte. Existe crente, servo de Deus, que é para procurar a vida, buscar a vida, mas estão em uma vida de trevas. É só a capa, é só a aparência de crente, mas de servo, de serva, de obediente, ele não tem nada. Está vivendo uma vida de maldição. E Nabal, ele já era conhecido por seu trato com os seus funcionários. Ele creio que ele tratava mal. A Bíblia fala que ele tratava mal. Naquele tempo, bater em empregado era normal. Era normal. Hoje em dia se bate em alguns funcionários. Imagina naquele tempo matar. A própria Bíblia diz que ele podia bater no escravo dele. Então, possivelmente ele batia nos funcionários, tratava de tudo que achei, de maldade. E ali Deus desagradou dele. E quando Deus se desagrada de alguém, quando Deus chegou para Samuel e disse: olha, não chore mais, não ore mais com Saul, não atente mais para ele, eu me provi do rei. Quando Deus rejeita, quando Deus diz assim: olha, está rejeitado, não há oração, não há clamor, não há súplica. Jeremias foi orar pelo Jerusalém, pelo povo, e Deus disse: olha, não ore por esse povo que eu não ouvirei. Por 3 vezes Deus disse a Jeremias. E eu começo a entender que Deus, ele rejeitou a conduta de Nabal, porque era uma conduta maligna. Deus não chamou ele para ser maligno. Deus não chamou para andar em desobediência. Ele desobedeceu ao rei. O rei pediu algo, o rei trabalhou como vigilante, como um protetor das fazendas dele, e agora que o rei precisa, o rei não está passando fome, mas o rei está precisando de alimento, e agora ele diz: eu não conheço ele é fugitivo. Aqui eu não vou tirar a carne das minhas ovelhas para dar a ele. Ele morra de fome. Tem pessoas que
é para ajudar na obra, não ajuda, para ajudar o seu irmão, não ajuda, para fazer algo para Deus, para Ele, para Deus se fazer presente na vida dele, no tempo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e ele não quer. Se Nabal mais uma vez abrisse as portas para Davi, a história seria outra. Mas tem gente que não quer se converter. Nabal, ele, depois de tudo isso, ele vai se embriagar, quer dizer, ele não se arrepende, não se converte. Davi está se preparando agora para matar a Nabal. E um servo de Nabal vai dizer a Abigail: olha, Abigail, esses homens nos têm sido muito bons. Em todo o seu trato nunca tivemos um agravo. E ela agora pega alguns jumentos, prepara alguns alimentos e vai de encontro a Davi. Ela quer se encontrar com o rei. Veja a diferença de quem quer se encontrar com o rei e de quem quer falar com o rei. Quem quer um contato com o rei é diferente. Irmão, eu não quero não falar com o rei, não quero não, então eu quero, diga amém. Você é abençoado e ele não. Você é abençoada e ela não. A Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, quem serve a Deus e quem não serve. Então, veja que Abigail já tem uma outra postura. Tenha uma postura diferente do mundo. Ah, mas eu não quero não, irmão, amém. Ore, nem que seja em secreto. Pague o preço, nem que seja em secreto. Deus certamente vai lhe abençoar. Aqui nós vemos duas vidas. Uma que desprezou e foi desprezada, e outra que deu valor e foi abençoada. Quem somos nós nessa história? Será que você é Nabal ruim, ou você é Abigail que dá atenção? Será que você é Nabal, duro de coração, maligno? Será que Deus olha para você e chama você de maligno, de filho de Belial? Ou Deus olha para você e chama você de sensata? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a louca com as próprias mãos a derriba. E agora, Abigail, ela usa de sabedoria. A cabeça foi feita para pensar. Eu vou orar e Deus vai abençoar. Às vezes Deus só quer que você ore. Às vezes Deus só quer que você obedeça. Então obedeça a Deus. Não fique com a sua ruindade, com a sua maldade, porque isso vai trazer sofrimento e dor. E agora Abigail usa de sabedoria, pega alguns alimentos, vai de encontro a Davi. Quando ela vê que Davi vem de encontro à fazenda dela, ela se prostra diante do rei. O segredo da vitória é a oração. Homens de Deus, homens sábios, mulheres sábias na Bíblia, homens ricos e poderosos, se prostraram diante de Deus e receberam vitória. Josafá, um rei, podemos dizer hoje, bilionário, ele sabia que ia morrer. Ele vai para o joelho. O rei chamado Ezequias, quando Sanaqueribe foi com 185 mil, ele foi para o joelho e Deus mandou um anjo e matou os 185 mil. Eu começo a entender que Deus está esperando e querendo ver a minha e a sua atitude. Como é que você vai reagir? Vai ser ruim ou vai ser bom? Vai mudar ou não vai mudar? Vai obedecer ou não vai obedecer? Vai desprezar o rei ou vai se prostrar diante do rei dizendo: rei, eu estou aqui, rei, aqui meus alimentos, eu lhe dou o melhor. Caim chega e dá o pior, Deus o despreza. Abel dá o melhor, Deus o acolhe. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e para a sua oferta. Deus quer ver você obedecendo e adorando a ele. Aí a Bíblia vai dizer que Abigail, ela ali prostrada, começa a dizer: olha, meu Senhor, não vi quando os teus servos foram lá. E ela realmente não viu, ela falou a verdade. E aí ela começa a falar com o rei: me perdoe, rei, aquele homem é Nabal, filho de Belial. E ela começa a pedir perdão.
crente tem que andar arrependido diante de Deus. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Eu pequei contra ti. Pequei contra o céu e contra ti, né? Quando ela pede perdão, o rei ouve ela. Veja, o rei ouve ela. A Bíblia vai dizer o seguinte, aleluia, que Davi, veja o que Davi diz para ela: em vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Quando ela foi buscar o rei disse: eu ouvi a sua petição. Se você orar, Deus vai ouvir e vai atender. Mas se você for aquele crente ruim, cheio de cão, nem o cão vai lhe atender. Tem coisas que nem o cão atende. Você sabia disso? A própria Bíblia garante. Saul foi fazer macumba. Ele queria viver. O cão disse: você vai morrer. Tem coisas que quando Deus não quer, nem o cão atende. Porque o cão faz o que Deus manda. Aí Davi disse a ela a sua petição, porque ela orou, ela se prostrou e disse a ela: eu ouvi e atendi. Davi pega aqueles alimentos com seus soldados, come, fica alegre, descansa, e ela volta para casa. Nabal está no vinho, olha, enchendo a cara, cheio de cão. Tem gente que depois de uma maldade ainda faz outra maldade por cima, por riba, como diz o matuto. Eu fiz o mal, vou fazer mais mal ainda. Eu menti, vou mentir mais ainda. Eu desobedeci, vou desobedecer mais ainda. Aí Deus olha assim, vê que o cidadão não quer se converter. Aí vai lá para Deuteronômio, ele diz assim: eu afio a minha espada reluzente. Se eu levantar a minha espada, embriagarei, aleluia, e cortarei as cabeças do couro cabeludo. E Deus diz que vai matar quem Ele quer. Uma oração de Moisés. Aí Deus prepara a espada para Nabal. Veja que Deus preparou a bênção para Abigail, que foi uma mulher sensata, obediente. E para Nabal Deus preparou a morte. Sabe por quê? Porque ele buscou a morte. Se eu for ruim, se você for ruim, a única flor que você vai ter no seu caixão, diga amém. Não, mas é flor, Deus vai me abençoar. Vai muito. Continue na ruindade. Veja Nabal, ele agora bebendo. Quando passou o vinho, o efeito do vinho, a mulher usou de sabedoria e disse: olha, Davi veio aqui, desprezou Davi, e Davi ia lhe matar. Davi estava com 400 homens, mas só mandou 200 para lhe matar. Ia matar todo mundo do sexo masculino. A Bíblia diz que ele ficou paralisado. E passou-se 10 dias. Creio eu, podemos entender que Davi, o rei, esqueceu. Mas o rei do rei e o senhor do senhor não esqueceu não. Se você não se arrepender, ele não esquece. Agora, se você se arrepender, ele joga lá no mar do esquecimento. Se você não mudar, ele não esquece. Agora, se você mudar, veja Zaqueu, ladrão, bandido. Aí disse: Senhor, eu resolvo dar 4 vezes mais aquele que eu fraudei. Aí Jesus disse: hoje esse é filho de Abraão. Já viu que ele se arrependeu. Mas eu vejo que Nabal foi ferido com seu coração duro. Deus abriu a terra assim, olha. Abriu a terra assim. Desça. Pelo seu pecado, pela sua rebeldia, pela sua desobediência. E muitos crentes têm sido abatidos porque é ruim, é mau, é mentiroso, é enrolão, é trapaceiro. Na casa de Deus tem muitos desobedientes a Deus, desobedece a pastor, desobedece a dirigente, desobedece a todo mundo. E só ele, só ela é o santo. E Deus está vendo quem é o santo e quem é o profano. Deus mata
Deus mata Nabal, Deus mata o filho de Belial. Sabe por quê? Porque Deus é justo, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Aí Davi sai, Abigail agora estava viúva, Davi manda chamá-la. Quando Davi manda chamá-la e casa com ela, Davi tornou-se agora o dono da fazenda. Davi podia comer o que quisesse, na hora que quisesse, quando quisesse. Davi entrava agora a hora que quisesse, quando quisesse. Davi se tornou o dono de tudo. Eu começo a entender. Às vezes nós estamos passando por uma prova, estamos passando por uma situação, mas não é Nabal que vai nos impedir de vencer. Diga amém. Não é Nabal que vai nos afastar de Deus. Tem muito Nabal por aí ruim, mas a gente tem que ser crente. Nabal teve uma conduta negativa e Abigail teve uma conduta positiva. Mais uma vez, quem é você na casa de Deus? Tem Nabal e Abigail, orador, crente, se humilha diante do rei. Mas é Nabal, Deus conhece a cada um. Deus vê quem é as ovelhas, quem é os bodes, quem é o joio, quem é os trigo. Não adianta se esconder. Não adianta berrar fininho, aquela ovelhinha bem mansa. Não, ele conhece. E Davi, ele foi abençoado porque era um homem segundo o coração de Deus. Deus lhe conhece. A bênção que é para ser sua, vai ser sua. Nabal é só alguém que vai ficar para trás. Tem muito Nabal que vai ficar para trás, que vai olhar assim. Eu lembro do dia, nunca me esqueço disso. A gente chamava de copiar. Eu copiava no G Barbosa os falsos clientes, né? Quem roubava aqui não roubava os clientes, os funcionários. E peguei muito ladrão, graças a Deus. Aí eu cheguei amanhã para aprender a mexer nas câmeras. Aí quando eu estava mexendo nas câmeras, eu disse: fulano, deixa eu copiar. Aí ele estava com a cadeira, nunca me esqueci disso. Ele se afastou e disse: vai, copia aí. Tanto que eu tentei te tirar, não consegui. Nunca me esqueço dessa frase. Tanto que eu tentei te tirar, não consegui. Depois esse cidadão tomou uma cana e filmaram ele seminu e mostraram para todo mundo. Eu digo: olha, depois foi demitido. Quer dizer, depois está trabalhando aqui nesse cemitério. Hoje passa comigo: oi, fulano, a gente não vai guardar mágoa de ninguém, né? Já faz 19 anos que eu trabalhei no G Barbosa, a gente não vai estar odiando ninguém, mesmo que seja recente. Quer dizer, Nabal fez de tudo para amaldiçoar Davi, para ser ruinzinho. Irmãos, não queira ser um personagem ruim na história de ninguém, porque Deus certamente vai passar a vitória aí. Queira ser um Davi crente, que Deus tem negócio. Se ele abençoasse a Davi era da tribo de Judá, ele ia ser abençoado. Nabal mais uma vez morre. Davi é o dono da fazenda e o nome do Senhor é glorificado. Deus conhece o seu servo, diga amém. E o meu nome e o teu nome está nas palmas da mão de Deus, diga amém. Agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.